Então, nosso próximo palestrante vai falar um pouco sobre o novo programa Tudo Azul, implementando um novo modelo, melhorando o engajamento dos clientes. E para fazer a palestra e também se apresentar, eu chamo o Alex Malfitani, que é diretor de relacionamento com o cliente da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Uma salva de palmas. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Eu vou passar alguns slides aqui. A história do Tudo Azul e a história da Azul são muito parecidas, então vou falar um pouco sobre a Azul também. E depois falar sobre os planos que a gente tem aí para o Tudo Azul como uma business unit separada e potencialmente algo mais. Normalmente gosto de começar essas apresentações, essas conversas, fazendo uma pesquisa rápida. Quem aqui já voou de Azul na vida? Quem só voou de Azul ou já voou de Azul na jurídica, a trabalho? Eu gosto de fazer essa pesquisa, primeiro para ter uma ideia um pouco do perfil da plateia, mas também um pouco para ressaltar o fato de que a gente sabe na Azul, que principalmente quando a gente está falando com o pessoal da Faria Lima, Vila Olímpia, Moema, não é todo mundo que conhece a Azul, não é todo mundo que voa de Azul, principalmente o pessoal que faz muito Congonhas, Santos Dumont. Às vezes, realmente nunca esse pessoal teve a oportunidade de voar com a gente. Tá? Mas isso é normal, faz parte do modelo de negócios, a gente está tentando amenizar isso um pouco, vamos entrar em Congonhas, não vamos voar Congonhas, Santos Dumont, infelizmente, mas pelo menos por enquanto. Mas, mesmo assim, a gente já se tornou uma empresa muito relevante, uma companhia aérea, uma das maiores do Brasil, a maior em termos de voos e 1/3 de todas as decolagens aqui dentro do país, apesar de não ter esse acesso ao filé mignon da aviação brasileira, que é a ponte aérea Congonhas Santos Dumont. Mas a gente já tem 140 aeronaves, a gente começou um pouco mais de 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, estamos com 140 aeronaves, a frota mais jovem do país, a melhor malha do país, a malha mais completa, com mais de 100 destinos. Que nem eu falei, 1/3 de todas as decolagens, uma taxa de ocupação muito alta, uma satisfação do cliente muito alta e a melhor rentabilidade do país também. Para quem não voa com a gente foca numa experiência que a gente acha que é superior, que os nossos clientes também passam esse feedback para a gente. São aeronaves novas, a gente costuma ter frequência, o 2/3 mais ou menos, ou até mais, da demanda no Brasil ainda é demanda corporativa, ainda são por viagens a negócio. Então, para esse viajante, você ter voos diretos ou você ter uma alta frequência de voos é muito importante. Então, a gente, por exemplo, o fato da gente estar em Campinas, todas as empresas de Campinas e região estão dispostas a até pagar um preço maior pela conveniência de acessar o aeroporto de Campinas ao invés de ter que ir para Congonhas e Guarulhos. Então, do mesmo jeito que para o pessoal que está na Vila Olímpia, Campinas não é ideal, para o pessoal que está em Campinas e região, Araraquara, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, também ou você vir para Congonhas ou você vir para Guarulhos não é ideal. A gente costuma focar bastante na experiência também. Parte, por exemplo, da nossa cultura, toda vez que um executivo viaja, não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ver, mas sempre que um executivo viaja, a gente tem como cultura ir lá na frente do avião, pegar o microfone, se apresentar.
que, né, mostra o foco no cliente, que até convertia esse cliente que tinha tido uma experiência ruim e fazia essa pessoa ficar bem satisfeita com a experiência Azul. Hoje em dia, a gente não tem mais esses problemas de cadastro, graças ao novo sistema que a gente implementou, mas a gente continua com essa praxe de pegar feedback dos clientes. Live TV em todas as aeronaves da Azul, todos os jatos. Esse é um produto também que o pessoal gosta bastante. Poltronas 2x2, espaço azul e tudo mais. No geral, uma experiência realmente muito positiva. E como vocês podem ver aí no mapa da esquerda, todos esses pontos azuis são cidades onde a Azul ou é a única companhia aérea ou é a companhia aérea que domina em termos de voos. Aí, de novo, isso é importante por causa da demanda corporativa que ainda existe no Brasil. Então, de novo, a gente não é muito grande em São Paulo, Rio, às vezes até tem gente em São Paulo, Rio que nunca voou com a gente, mas em cidades como Campinas, obviamente, mas também Belo Horizonte, Cuiabá, nós somos a empresa aérea mais relevante. Então, isso se traduz como uma grande oportunidade para o Tudo Azul também, porque vamos dizer, a indústria de loyalty ainda está muito concentrada em São Paulo e Rio. Mesmo para a gente. Mesmo na Azul, a gente não sendo muito forte em São Paulo e Rio, a maior parte, né, uma fatia desproporcional dos nossos clientes são clientes de São Paulo e Rio. Então a gente tem toda uma oportunidade aí para crescer, né, nessas cidades aqui, por exemplo, em BH, onde a gente não chegou nem no fair share da Azul. A gente ainda não conseguiu nem atingir o nosso fair share dentro da própria empresa. Mesma coisa em Curitiba, mesma coisa em Cuiabá, que são cidades onde a gente é muito forte, mas a gente ainda não conseguiu atingir uma penetração muito alta em termos de loyalty, porque até a própria cultura, até o próprio proposta de valor de uma empresa de loyalty ainda não é tão conhecida assim para um viajante em Cuiabá, por exemplo, como é conhecida para uma pessoa de São Paulo, por exemplo. E a mesma coisa aqui em questão de faturamento. Então, a Azul hoje tem 24% de revenue share da aviação doméstica no Brasil. De cada R$100 são gastos em voos domésticos no Brasil, 24 são faturamento da Azul. E o Tudo Azul não chegou nem a 10% ainda de share da indústria de loyalty. Mas, de novo, do mesmo jeito que... Como que a Azul chegou a 24% de share? A gente foi de 0 em 2008 para 24% em 2013, 2014. Óbvio que só dá para ter 100% de share, então a gente, teoricamente, roubou esse share das congêneres. Mas não são passageiros que efetivamente a gente roubou deles. Era uma demanda latente, não atingida, não propriamente atendida, que a gente ofereceu um serviço que não existia antes e o pessoal começou a voar. Então eu não roubei clientes da concorrência, eu simplesmente gerei demanda adicional, né, na maior parte das vezes. E essa é a mesma filosofia e o mesmo business model que a gente enxerga para o Tudo Azul. Eu não vou pegar um cliente que é um cliente fiel já de um programa de loyalty que já existe e roubar ele para o Tudo Azul. Não, eu vou pegar um cliente que talvez nem conhece a proposta de valor de um programa de loyalty ou ainda não incorporou isso no dia a dia dele e ele vai passar a ser um consumidor de loyalty do Tudo Azul, principalmente por causa da malha da Azul. O Tudo Azul nasceu, vou falar um pouco sobre a estrutura, a gente fez uma alteração significativa no formato do programa no ano passado, mas é um programa que existe basicamente desde o começo da Azul. A Azul começou em dezembro de 2008, a gente lançou um programa em maio de 2009, mas com pontuação retroativa já para o primeiro voo da Azul. Então a gente considera que é um programa que existe desde o primeiro dia da Azul, mas ele tinha nascido com uma estrutura diferente, mais de cashback e não de pontos. Apesar disso, a gente chegou rapidamente a 1 milhão de membros já em junho de 2010. A gente viu que nem eu falei, o sistema de loyalty que a gente tinha antes não era ideal para todos os planos que a gente tinha. Então a gente fez uma RFP bem robusta ali em 2011, 2012 e escolheu o sistema da Comarch para ser o nosso novo sistema de loyalty. A gente fez essa migração em 2012. Começou a fazer parcerias com o varejo desde então. Em 2013 mudou o formato do programa e agora em 2014 a gente vai terminar o ano aí com mais ou menos 4 milhões e meio de clientes e com já um portfólio de produtos razoável, com pontos como Mais Dinheiro, cartão co-branded e parceria com todos os principais bancos do Brasil.
Falando só um pouquinho sobre a diferença entre o Tudo Azul e, vamos dizer, os programas tradicionais, o Tudo Azul nasceu, como eu falei, como um cashback. De cada R$1.000 que você gastava na Azul, você ganhava um voucher de R$50. Mas eram vouchers, né, incrementos de R$50, então você não podia ter frações de R$50. Ele sempre foi baseado em receita, tanto no acúmulo como no resgate. Isso é uma coisa que a gente acredita que é o modelo certo e que a indústria está caminhando para esse formato. Mas a gente tinha um grande problema de ser quase que transparente demais, né? O fato de ser um programa cashback, ficava muito claro qual que era o valor do voucher, R$50, na Azul. Então a gente tinha muita dificuldade de vender esse produto para parceiros como bancos e varejistas, porque ficava muito fácil de você perceber, bom, eu transferi X pontos do banco e ganhei um voucher de R$50, não precisa ser um cientista para calcular qual que é o valor por ponto do banco, isso não era uma coisa ideal para o banco. Então, e também era uma coisa que, às vezes, até o próprio cliente confundia. O cliente falava para a gente, viajei para o Rio de Janeiro com uma concorrente e ganhei 1.000 pontos. Viajei para o Rio de Janeiro com a Azul e só ganhei 50 pontos. Então, o Azul o programa da Azul é muito menos generoso do que o programa das concorrentes. E, às vezes, esses 50 pontos até valiam R$50, valiam até mais do que os 1.000 pontos que o cliente ganhava na concorrência, mas não era uma coisa intuitiva, não era uma coisa muito fácil de todo mundo entender. Então, em vez de tentar reeducar todos os clientes para entenderem o formato do programa, a gente resolveu ir para o formato mais tradicional de mais ou menos 10.000 pontos para ter uma passagem de graça. E foi essa conversão que a gente fez em junho de 2013, e de lá para cá, quer dizer, só você vê aqui a receita que a gente tinha com parceiros nos 12 meses terminados em junho de 2013, era quase zero. Em 12 meses em junho de 2014, um ano depois, no novo formato do Tudo Azul 2.0, a gente já tinha aumentado essa receita aí em quase que 100 vezes, e a gente ainda está com um crescimento muito alto aqui, de mais de 50% nos últimos 6 meses, porque a gente ainda estava incorporando parceiros importantes como o Banco do Brasil e Caixa, que a gente só recentemente incluiu no nosso portfólio de parceiros. Mas o crucial realmente foi fazer uma mudança suave do formato antigo para o formato novo. Quer dizer, o programa já existia há algum tempo, a gente já tinha alguns milhões de clientes, então mudar o formato era uma coisa que a gente precisou fazer com bastante cuidado, e é uma coisa que a gente considerou muito na hora de escolher um sistema de loyalty. Então, vocês têm aqui um extrato típico aí do como o programa funcionava antes da conversão. Então, você comprava uma tarifa de R$700, mais ou menos, ganhava 36 créditos na Azul. Se você já tivesse 20 de welcome bonus, com 56 você já tinha o suficiente para um voucher. Então, um voucher aqui de R$50, sobrava 6, e você tinha um voucher no teu saldo. A hora que você atingisse mais 50, a gente emitia esse outro voucher. Então, vocês podem ver, eram incrementos de R$50. A hora que você acumulasse R$50, automaticamente a gente baixava esses R$50 e emitia um voucher. E a gente falou, bom, como é que a gente vai fazer essa conversão para um sistema de pontos, né? Como se fosse um stock split, né? A gente tinha que preservar o valor e fazer isso de um jeito que o cliente também entendesse que ele não perdeu nada com isso. Então a gente fez as contas e viu que basicamente a gente podia multiplicar os créditos por 40, então um crédito antigo ia valer 40 pontos, então esse cliente que tinha 21 créditos sobrando teve 840 pontos de crédito, e os vouchers eram equivalentes a mais ou menos 2.000 pontos no novo programa. Então, a gente fez essa mudança toda automática com o suporte da Comar, que foi uma coisa bem suave, bem tranquila, e que a gente viu rapidamente que o cliente gostou da mudança, achou o programa mais intuitivo, e os parceiros também, como os bancos, também gostaram, e por isso que a gente viu o nosso faturamento aí basicamente explodir num período de tempo muito curto, graças a esse formato novo. Então, o que a gente está planejando para o Tudo Azul? Até 3 meses atrás, o Tudo Azul era um departamento da Azul, onde não existia uma pessoa 100% do tempo dedicada, né, no nível de diretoria. Isso era 10% do tempo do diretor de receitas, né? Então, com tudo que tinha acontecendo na empresa, com o crescimento que a gente teve, não dava tempo para essa pessoa se dedicar ao Tudo Azul da maneira que realmente a gente via que o programa tinha o potencial para demandar. Então, o primeiro passo que a gente decidiu foi
dedicar um executivo para o programa. Então, eu era o diretor financeiro da Azul, agora sou responsável pelo Tudo Azul, é 100% do meu tempo hoje. Mas o primeiro passo que a gente quer realmente é focar no programa, é desenvolver o programa, aumentar o número de membros, aumentar o engajamento, aumentar no número de produtos. Então a gente tem um pipeline aí enorme de produtos para lançar, vou falar um pouquinho sobre isso. E esse é vamos dizer, a prioridade número 1. Além disso, para o ano que vem, a gente tem todo um planejamento de começar a preparar o terreno para ter a opção de separar o Tudo Azul no futuro, mas não tendo a obrigação de separar. Então, a gente quer criar uma contabilidade separada, um CNPJ específico para o Tudo Azul. A gente vai criar acordos entre a companhia aérea e o Tudo Azul. É seguir, basicamente, aquele processo que a gente já conhece bem, que outros programas já seguiram. E criar uma estrutura de governança corporativa que também é muito importante, principalmente se a gente tiver, em algum momento, acionistas diferentes na companhia aérea e no Loyalty. E depois, como uma opção futura, de novo, não é um comprometimento que a gente tem, não é uma obrigação, mas se fizer sentido, é uma opção para a gente perseguir, é trazer um parceiro financeiro, um parceiro estratégico, ou fazer um IPO, ou fazer um spin-off no futuro. Mas, claramente, assim, é mais uma questão de possibilidade do que uma questão de decisão já tomada. Aqui vocês têm alguns dos nossos parceiros, que nem eu falei, Caixa e Banco do Brasil entraram aí só recentemente, então a gente não tem nenhum trimestre cheio de receita vindo desses parceiros. E vocês sabem a importância que um banco do tamanho desses pode ter para um programa de loyalty. Então, a taxa de crescimento do Tudo Azul realmente é muito grande e a gente está muito feliz com os resultados que a gente viu até agora. A gente lançou recentemente um cartão co-branded. Também estamos bem felizes com os primeiros resultados. A gente também não tem nenhum mês de venda aí com o cartão. A gente conseguiu negociar internamente aí uma proposta, uma funcionalidade, um benefício que a gente acha que é realmente extraordinário para o portador do cartão e para o Tudo Azul, que é um desconto de 10% em qualquer passagem na Azul. Então, você tendo o cartão e pagando com o cartão, qualquer passagem da Azul, seja uma passagem de R$4.000 para os Estados Unidos, ou uma passagem de R$2.000 no Carnaval para Salvador, você já tem um desconto de 10% em todas as passagens a qualquer momento na empresa. Isso nenhum outro cartão tem também. A gente tem alguns outros benefícios, tem os benefícios de acúmulo de pontos e principalmente um acúmulo maior em compras na companhia aérea, mas algumas outras novidades que a gente tem, por exemplo, é um certo número de 6 cortesias, por exemplo, para o cartão Platinum, para o Espaço Azul, que é aquela nossa poltrona na frente da aeronave que tem mais espaçamento entre fileiras. Então você ganha 6 cortesias dessas no cartão Platinum, você ganha 8 transfers para o aeroporto por ano, então vários benefícios, aí um parcelamento adicional para portadores do cartão. Então, um produto realmente diferenciado, que a gente está bem feliz, uma parceria que a gente negociou aí durante muito tempo com o Itaú. Muitos desses benefícios a gente só conseguiu oferecer por causa de um apoio grande que o Itaú deu para a gente. Então a gente está bem animado com esse produto, e as primeiras semanas aí de vendas estão deixando a gente bem feliz com os resultados. Para aquelas pessoas, obviamente, que voam bastante de Azul, façam a conta, vocês vão ver que rapidamente com esses 10% de desconto o cartão já se paga sozinho. E aí, além desse produto que a gente já lançou, tem alguns outros que a gente já tem, como, por exemplo, essa precificação dinâmica que eu mencionei no começo. Quer dizer, a gente sempre imaginou que quanto mais alta a tarifa, realmente mais alto tem que ser o valor em pontos. Não é 1 para 1, existe uma certa flexibilidade que a gente tem na precificação para poder tentar direcionar resgates para voos, por exemplo, que estão vazios. Mas se você tem uma passagem de novo, R$2.000 cada trecho, sexta-feira de Carnaval para Salvador, não dá para oferecer essa passagem por 5.000 pontos, obviamente. Então, essa precificação dinâmica é uma coisa que já está no DNA do programa desde que ele nasceu, mas isso não impede a gente de ter uma oferta diferenciada para os membros. Quer dizer, existem passagens, por exemplo, que eu não estaria disposto a vender por R$50 em dinheiro, mas a gente está muito disposto a oferecer para um cliente Tudo Azul pelo equivalente a R$50 em pontos. Então, esse tipo de
de precificação dinâmica pode ser bem benéfico, tanto para a companhia aérea como para o cliente do programa. A gente já tem pontos mais dinheiro há algum tempo, a gente tem resgates. Muitas pessoas, quando a gente fazia pesquisa sobre Tudo Azul, muitas pessoas falavam que realmente o benefício que elas queriam era o benefício de poder fazer um resgate num voo internacional, principalmente Miami, Orlando e Nova York, que são os maiores destinos internacionais. Também tem Buenos Aires para brasileiros. Então, quando a gente começou a estudar dentro da Azul a possibilidade de voar para fora, a gente já incorporou o benefício potencial de demanda que isso iria trazer via Tudo Azul e via Azul Viagens. Então, a gente já olhou isso de uma maneira abrangente. E o motivo dos mercados, os mercados que a gente escolheu e a aeronave que a gente já escolheu, já levou em consideração a demanda que a gente tem do Tudo Azul para esses mercados. Então, vocês já têm resgate bem competitivo aí por exemplo, 40 mil pontos, dependendo da época, 40 mil pontos ida e volta para uma passagem para Miami ou Orlando. E além disso, obviamente, são só 3 destinos internacionais que a Azul tem hoje. Isso vai crescer ao longo do tempo, mas a gente nunca vai ter 50 destinos internacionais. Então, a gente tem que oferecer métodos de resgate para o nosso cliente que quer ir, por exemplo, para Buenos Aires, que é um mercado que a gente não acha que vai servir no curto prazo, que nós mesmos... A gente gosta de começar essas apresentações, essas conversas, fazendo uma pesquisa rápida. Quem aqui já voou de Azul na vida? Quem só voou de Azul, ou já voou de Azul na jurídica, a trabalho? Eu gosto de fazer essa pesquisa, primeiro para ter uma ideia um pouco do perfil da plateia, mas também um pouco para ressaltar o fato de que a gente sabe, na Azul, que principalmente quando a gente está falando com o pessoal da Faria Lima, Vila Olímpia, Moema, não é todo mundo que conhece a Azul, não é todo mundo que voa de Azul, principalmente o pessoal que faz muito Congonhas, Santos Dumont. Às vezes, realmente, nunca esse pessoal teve a oportunidade de voar com a gente. Tá? Mas isso é normal, faz parte do modelo de negócios. A gente está tentando amenizar isso um pouco, vamos entrar em Congonhas. Não vamos voar Congonhas Santos Dumont, infelizmente, mas pelo menos por enquanto. Mas, mesmo assim, a gente já se tornou uma empresa muito relevante, uma companhia aérea, aí, uma das maiores do Brasil, a maior em termos de voos, e 1/3 de todas as decolagens aqui dentro do país, apesar de não ter esse acesso ao filé mignon da aviação brasileira, que é a ponte aérea Congonhas Santos Dumont. Mas a gente já tem 140 aeronaves, a gente começou há pouco mais de 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, estamos com 140 aeronaves, a frota mais jovem do país, a melhor malha do país, a malha mais completa, com mais de 100 destinos. Que nem eu falei, 1/3 de todas as decolagens, uma taxa de ocupação muito alta, uma satisfação do cliente muito alta e a melhor rentabilidade do país também. Para quem não voa com a gente foca numa experiência que a gente acha que é superior, que os nossos clientes também passam esse feedback para a gente. São aeronaves novas, a gente costuma ter frequência, né? O 2/3 mais ou menos, ou até mais, da demanda no Brasil ainda é demanda corporativa, ainda são por viagens a negócio. Então, para esse viajante, você ter voos diretos ou você ter uma alta frequência de voos é muito importante. Então, a gente, por exemplo, o fato da gente estar em Campinas, todas as empresas de Campinas e região estão dispostas a até pagar um preço maior pela conveniência de acessar o aeroporto de Campinas, ao invés de ter que ir para Congonhas e Guarulhos. Então, do mesmo jeito que para o pessoal que está na Vila Olímpia, Campinas não é ideal, para o pessoal que está em Campinas e região, Araraquara, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, também ou você vir para Congonhas ou você vir para Guarulhos não é ideal. Né? A gente costuma focar bastante na experiência também. Parte, por exemplo, da nossa cultura, toda vez que um executivo viaja, não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ver, mas sempre que um executivo viaja, a gente tem como cultura ir lá na frente do avião, pegar o microfone, se apresentar.
que, né, mostra o foco no cliente, que até convertia esse cliente que tinha tido uma experiência ruim e fazia essa pessoa ficar bem satisfeita com a experiência Azul. Hoje em dia, a gente não tem mais esses problemas de cadastro, graças ao novo sistema que a gente implementou, mas a gente continua com essa praxe de pegar feedback dos clientes. Live TV em todas as aeronaves da Azul, todos os jatos. Esse é um produto também que o pessoal gosta bastante. Poltronas 2x2, espaço azul e tudo mais. No geral, uma experiência realmente muito positiva. E como vocês podem ver aí no mapa da esquerda, todos esses pontos azuis são cidades onde a Azul ou é a única companhia aérea ou é a companhia aérea que domina em termos de voos. Aí, de novo, isso é importante por causa da demanda corporativa que ainda existe no Brasil. Então, de novo, a gente não é muito grande em São Paulo, Rio, às vezes até tem gente em São Paulo, Rio que nunca voou com a gente, mas em cidades como Campinas, obviamente, mas também Belo Horizonte, Cuiabá, nós somos a empresa aérea mais relevante. Então, isso se traduz como uma grande oportunidade para o Tudo Azul também, porque vamos dizer, a indústria de loyalty ainda está muito concentrada em São Paulo e Rio. Mesmo para a gente. Mesmo na Azul, a gente não sendo muito forte em São Paulo e Rio, a maior parte, né, uma fatia desproporcional dos nossos clientes, são clientes de São Paulo e Rio. Então a gente tem toda uma oportunidade aí para crescer, né, nessas cidades aqui, por exemplo, em BH, onde a gente não chegou nem no fair share da Azul. A gente ainda não conseguiu nem atingir o nosso fair share dentro da própria empresa. Mesma coisa em Curitiba, mesma coisa em Cuiabá, que são cidades onde a gente é muito forte, mas a gente ainda não conseguiu atingir uma penetração muito alta em termos de loyalty, porque até a própria cultura, até a própria proposta de valor de uma empresa de loyalty ainda não é tão conhecida assim para um viajante em Cuiabá, por exemplo, como é conhecida para uma pessoa de São Paulo, por exemplo. E a mesma coisa aqui em questão de faturamento. Então, a Azul hoje tem 24% de revenue share da aviação doméstica no Brasil. De cada R$100 são gastos em voos domésticos no Brasil, 24 são faturamento da Azul. E o Tudo Azul não chegou nem a 10% ainda de share da indústria de loyalty. Mas, de novo, do mesmo jeito que... Como que a Azul chegou a 24% de share? A gente foi de 0 em 2008 para 24% em 2013, 2014. Óbvio que só dá para ter 100% de share, então a gente, teoricamente, roubou esse share das congêneres. Mas não são passageiros que, efetivamente, a gente roubou deles. Era uma demanda latente, não atingida, não propriamente atendida, que a gente ofereceu um serviço que não existia antes e o pessoal começou a voar. Então, eu não roubei clientes da concorrência, eu simplesmente gerei demanda adicional, né, na maior parte das vezes. E essa é a mesma filosofia e o mesmo business model que a gente enxerga para o Tudo Azul. Eu não vou pegar um cliente que é um cliente fiel já de um programa de loyalty que já existe e roubar ele para o Tudo Azul. Não, eu vou pegar um cliente que talvez nem conhece a proposta de valor de um programa de loyalty ou ainda não incorporou isso no dia a dia dele e ele vai passar a ser um consumidor de loyalty do Tudo Azul, principalmente por causa da malha da Azul. O Tudo Azul nasceu, vou falar um pouco sobre a estrutura, a gente fez uma alteração significativa no formato do programa no ano passado, mas é um programa que existe basicamente desde o começo da Azul. A Azul começou em dezembro de 2008, a gente lançou um programa em maio de 2009, mas com pontuação retroativa já para o primeiro voo da Azul. Então a gente considera que é um programa que existe desde o primeiro dia da Azul, mas ele tinha nascido com uma estrutura diferente, mais de cashback e não de pontos. Apesar disso, a gente chegou rapidamente a 1 milhão de membros já em junho de 2010. A gente viu que nem eu falei, o sistema de loyalty que a gente tinha antes não era ideal para todos os planos que a gente tinha. Então a gente fez uma RFP bem robusta ali em 2011, 2012 e escolheu o sistema da Comarch para ser o nosso novo sistema de loyalty. A gente fez essa migração em 2012. Começou a fazer parcerias com o varejo desde então. Em 2013 mudou o formato do programa e agora em 2014 a gente vai terminar o ano aí com mais ou menos 4,5 milhões de clientes e com já um portfólio de produtos razoável, com pontos como Mais Dinheiro, cartão co-branded e parceria com todos os principais bancos do Brasil.
Falando só um pouquinho sobre a diferença entre o Tudo Azul e, vamos dizer, os programas tradicionais, o Tudo Azul nasceu, como eu falei, como um cashback. De cada R$1.000 que você gastava na Azul, você ganhava um voucher de R$50. Mas eram vouchers, né, incrementos de R$50, então você não podia ter frações de R$50. Ele sempre foi baseado em receita, tanto no acúmulo como no resgate. Isso é uma coisa que a gente acredita que é o modelo certo, que a indústria está caminhando para esse formato. Mas a gente tinha um grande problema de ser quase que transparente demais, né? O fato de ser um programa cashback, ficava muito claro qual que era o valor do voucher, R$50, na Azul. Então a gente tinha muita dificuldade de vender esse produto para parceiros como bancos e varejistas, porque ficava muito fácil de você perceber, bom, eu transferi X pontos do banco e ganhei um voucher de R$50, não precisa ser um cientista para calcular qual que é o valor por ponto do banco, isso não era uma coisa ideal para o banco. Então, e também era uma coisa que às vezes até o próprio cliente confundia. O cliente falava para a gente, viajei para o Rio de Janeiro com uma concorrente e ganhei 1.000 pontos. Viajei para o Rio de Janeiro com a Azul e só ganhei 50 pontos. Então, o programa da Azul é muito menos generoso do que o programa das concorrentes. E às vezes esses 50 pontos até valiam R$50, valiam até mais do que os 1.000 pontos que o cliente ganhava na concorrência, mas não era uma coisa intuitiva, não era uma coisa muito fácil de todo mundo entender. Então, em vez de tentar reeducar todos os clientes para entenderem o formato do programa, a gente resolveu ir para o formato mais tradicional de mais ou menos 10.000 pontos para ter uma passagem de graça. E foi essa conversão que a gente fez em junho de 2013, e de lá para cá, quer dizer, só você vê aqui a receita que a gente tinha com parceiros nos 12 meses terminados em junho de 2013, era quase zero. Em 12 meses em junho de 2014, um ano depois, no novo formato do Tudo Azul 2.0, a gente já tinha aumentado essa receita aí em quase que 100 vezes, e a gente ainda está com um crescimento muito alto aqui, de mais de 50% nos últimos 6 meses, porque a gente ainda estava incorporando parceiros importantes como o Banco do Brasil e Caixa, que a gente só recentemente incluiu no nosso portfólio de parceiros. Mas o crucial realmente foi fazer uma mudança suave do formato antigo para o formato novo. Quer dizer, o programa já existia há algum tempo, a gente já tinha alguns milhões de clientes, então mudar o formato era uma coisa que a gente precisou fazer com bastante cuidado, e é uma coisa que a gente considerou muito na hora de escolher um sistema de loyalty. Então, vocês têm aqui um extrato típico aí do como o programa funcionava antes da conversão. Então, você comprava uma tarifa de R$700 mais ou menos, ganhava 36 créditos na Azul. Se você já tivesse 20 de Welcome Bonus, com 56 você já tinha o suficiente para um voucher. Então, um voucher aqui de R$50, sobrava 6, você tinha um voucher no teu saldo. A hora que você atingisse mais 50, a gente emitia esse outro voucher. Então, vocês podem ver, eram incrementos de R$50. A hora que você acumulasse R$50, automaticamente a gente baixava esses R$50 e emitia um voucher. E a gente falou, bom, como é que a gente vai fazer essa conversão para um sistema de pontos, né? Como se fosse um stock split, né? A gente tinha que preservar o valor e fazer isso de um jeito que o cliente também entendesse que ele não perdeu nada com isso. Então a gente fez as contas e viu que basicamente a gente podia multiplicar os créditos por 40, então um crédito antigo ia valer 40 pontos, então esse cliente que tinha 21 créditos sobrando teve 840 pontos de crédito, e os vouchers eram equivalentes a mais ou menos 2.000 pontos no novo programa. Então a gente fez essa mudança toda automática com o suporte da Comar, que foi uma coisa bem suave, bem tranquila, e que a gente viu rapidamente que o cliente gostou da mudança, achou o programa mais intuitivo, e os parceiros também, como os bancos, também gostaram, e por isso que a gente viu o nosso faturamento aí basicamente explodir num período de tempo muito curto, graças a esse formato novo. Então, o que a gente está planejando para o Tudo Azul? Até 3 meses atrás, o Tudo Azul era um departamento da Azul, onde não existia uma pessoa 100% do tempo dedicada, né, no nível de diretoria. Isso era 10% do tempo do diretor de receitas, né? Então, com tudo que tinha acontecendo na empresa, com o crescimento que a gente teve, não dava tempo para essa pessoa se dedicar ao Tudo Azul da maneira que realmente a gente via que o programa tinha o potencial para demandar. Então, o primeiro passo que a gente decidiu foi
dedicar um executivo para o programa. Então, eu era o diretor financeiro da Azul, agora sou responsável pelo Tudo Azul, é 100% do meu tempo hoje. Mas o primeiro passo que a gente quer realmente é focar no programa, é desenvolver o programa, aumentar o número de membros, aumentar o engajamento, aumentar o número de produtos. Então, a gente tem um pipeline aí enorme de produtos para lançar, vou falar um pouquinho sobre isso. E esse é vamos dizer, a prioridade número 1. Além disso, para o ano que vem, a gente tem todo um planejamento de começar a preparar o terreno para ter a opção de separar o Tudo Azul no futuro, mas não tendo a obrigação de separar. Então, a gente quer criar uma contabilidade separada, um CNPJ específico para o Tudo Azul. A gente vai criar acordos entre a companhia aérea e o Tudo Azul. É seguir, basicamente, aquele processo que a gente já conhece bem, que outros programas já seguiram. E criar uma estrutura de governança corporativa que também é muito importante, principalmente se a gente tiver, em algum momento, acionistas diferentes na companhia aérea e no Loyalty. E depois, como uma opção futura, de novo, não é um comprometimento que a gente tem, não é uma obrigação, mas se fizer sentido, é uma opção para a gente perseguir, é trazer um parceiro financeiro, um parceiro estratégico, ou fazer um IPO, ou fazer um spin-off no futuro. Mas, claramente, assim, é mais uma questão de possibilidade do que uma questão de decisão já tomada. Aqui vocês têm alguns dos nossos parceiros, que nem eu falei, Caixa e Banco do Brasil entraram aí só recentemente, então a gente não tem nenhum trimestre cheio de receita vindo desses parceiros, E vocês sabem a importância que um banco do tamanho desses pode ter para um programa de loyalty. Então, a taxa de crescimento do Tudo Azul realmente é muito grande e a gente está muito feliz com os resultados que a gente viu até agora. A gente lançou recentemente um cartão co-branded. Também estamos bem felizes com os primeiros resultados. A gente também não tem nenhum mês de venda aí com o cartão. A gente conseguiu negociar internamente aí uma proposta, uma funcionalidade, um benefício que a gente acha que é realmente extraordinário para o portador do cartão e para o Tudo Azul, que é um desconto de 10% em qualquer passagem na Azul. Então, você tendo o cartão e pagando com o cartão, qualquer passagem da Azul, seja uma passagem de R$4.000 para os Estados Unidos, ou uma passagem de R$2.000 no Carnaval para Salvador, você já tem um desconto de 10% em todas as passagens a qualquer momento na empresa. Isso nenhum outro cartão tem também. A gente tem alguns outros benefícios, que tem os benefícios de acúmulo de pontos e principalmente um acúmulo maior em compras na companhia aérea, mas algumas outras novidades que a gente tem, por exemplo, é um certo número de 6 cortesias, por exemplo, para o cartão Platinum, para o Espaço Azul, que é aquela nossa poltrona na frente da aeronave que tem mais espaçamento entre fileiras. Então você ganha 6 cortesias dessas no cartão Platinum, você ganha 8 transfers para o aeroporto por ano, então vários benefícios, aí um parcelamento adicional para portadores do cartão. Então, um produto realmente diferenciado, que a gente está bem feliz, uma parceria que a gente negociou aí durante muito tempo com o Itaú. Muitos desses benefícios a gente só conseguiu oferecer por causa de um apoio grande que o Itaú deu para a gente. Então a gente está bem animado com esse produto e as primeiras semanas aí de vendas estão deixando a gente bem feliz com os resultados. Para aquelas pessoas, obviamente, que voam bastante de Azul, façam a conta, vocês vão ver que rapidamente com esses 10% de desconto o cartão já se paga sozinho. E aí, além desse produto que a gente já lançou, tem alguns outros que a gente já tem, como, por exemplo, essa precificação dinâmica que eu mencionei no começo. A gente sempre imaginou que quanto mais alta a tarifa, realmente mais alto tem que ser o valor em pontos. Não é 1 para 1, existe uma certa flexibilidade que a gente tem na precificação para poder tentar direcionar resgates para voos, por exemplo, que estão vazios. Mas se você tem uma passagem de novo, R$2.000 cada trecho, sexta-feira de Carnaval para Salvador, não dá para oferecer essa passagem por 5.000 pontos, obviamente. Então, essa precificação dinâmica é uma coisa que já está no DNA do programa desde que ele nasceu, mas isso não impede a gente de ter uma oferta diferenciada para os membros. Quer dizer, existem passagens, por exemplo, que eu não estaria disposto a vender por R$50 em dinheiro, mas a gente está muito disposto a oferecer para um cliente Tudo Azul pelo equivalente a R$50 em pontos. Então, esse tipo de
de precificação dinâmica pode ser bem benéfico, tanto para a companhia aérea como para o cliente do programa. A gente já tem o Pontos Mais Dinheiro há algum tempo, a gente tem resgates. Muitas pessoas, quando a gente fazia pesquisa sobre o Tudo Azul, muitas pessoas falavam que realmente o benefício que elas queriam era o benefício de poder fazer um resgate num voo internacional, principalmente Miami, Orlando e Nova York, que são os maiores destinos internacionais. Também tem Buenos Aires para brasileiros. Então, quando a gente começou a estudar dentro da Azul a possibilidade de voar para fora, a gente já incorporou o benefício potencial de demanda que isso iria trazer via Tudo Azul e via Azul Viagens. Então, a gente já olhou isso de uma maneira abrangente. E o motivo dos mercados, os mercados que a gente escolheu e a aeronave que a gente já escolheu, já levou em consideração a demanda que a gente tem do Tudo Azul para esses mercados. Então, vocês já têm resgate bem competitivo aí por exemplo, 40 mil pontos, dependendo da época, 40 mil pontos ida e volta para uma passagem para Miami ou Orlando. E além disso, obviamente, são só 3 destinos internacionais que a Azul tem hoje. Isso vai crescer ao longo do tempo, mas a gente nunca vai ter 50 destinos internacionais. Então, a gente tem que oferecer métodos de resgate para o nosso cliente que quer ir, por exemplo, para Buenos Aires, que é um mercado que a gente não acha que vai servir no curto prazo, que nós mesmos não vamos voar no curto prazo. Então, a gente faz isso via uma parceria com a ViajaNet, de simplesmente a gente comprar esse bilhete e entregar para o nosso cliente por um valor proporcional em pontos. Isso já é também uma funcionalidade que a gente já tem há alguns meses e vê muito cliente. Outro dia eu encontrei um cliente no voo que falou que tinha voado de Etihad usando pontos do Tudo Azul. Quer dizer, é bem legal ver esse tipo de comportamento já acontecendo, o cliente enxergando que existe valor para resgates para uma companhia aérea totalmente, que não tem quase vínculo nenhum com a Azul, mas ele consegue comprar uma passagem lá usando pontos. Além disso, a gente tem resgates no nosso Azul Viagens, né? Então você já pode comprar pacotes de viagem usando pontos do Tudo Azul. E aí tem uma série de outros produtos aí que a gente está lançando. A gente está revisando a estrutura de categorias, a gente deve anunciar alguma coisa relacionada a isso até o final do ano. Você vai poder comprar o Espaço Azul usando pontos, você vai poder comprar upgrade internacional usando pontos. E aí, falando sobre isso, no lado internacional, que nem eu falei, o mercado para a Flórida é um mercado com uma demanda enorme de passageiros brasileiros. A gente fez o lançamento no começo de setembro, está super feliz com os resultados. Aí a gente vendeu, a gente tinha meio que uma aposta interna ali de quanto tempo ia demorar para vender 50 aviões, né, com 50 voos cheios para Miami ou Orlando. E meio que o consenso estava entre 5 dias, uma semana. A gente vendeu 50 aviões em 14 horas. Né? Eu brinco que o pessoal de marketing estava lá comemorando, aplaudindo, e o pessoal de finanças estava falando, claramente a gente errou a mão. Se vendeu em 14 horas algo que a gente achava que ia demorar 5 dias para vender, alguma coisa deu errado. Mas acho que é um pouco... A lição que a gente tira disso é que a gente acha que existem alguns mercados que, para um preço baixo o suficiente, a demanda é quase ilimitada. Né? E a gente acredita que Flórida é um desses casos. Se você tiver uma passagem baixa o suficiente, você tem uma demanda quase limitada. O David, nosso fundador, brinca que esse preço é a diferença entre o preço de um iPad no Brasil e o preço de um iPad nos Estados Unidos. Assim que você tiver essa diferença, já vale a pena você ir para os Estados Unidos, comprar um iPad lá, trazer para cá, vender para o teu amigo e pagar a passagem. Mas, de novo, é uma oportunidade enorme para o Tudo Azul, porque os nossos clientes pediam muito isso. Quando é que vocês vão ter... Eu quero voar a negócios para o Rio de Janeiro, para BH, para Porto Alegre, acumular pontos ao longo do ano e depois resgatar esses pontos para levar minha família para a Disney. E agora a gente tem o poder de oferecer isso e de controlar a precificação disso. E a gente tem aí a grande novidade também, que finalmente a gente está chegando em Congonhas. A gente ganhou aí 26 slots, que é o equivalente a 13 voos diários. A gente vai começar agora em novembro. A gente teve um debate grande internamente para ver se a gente pegava esses 13 slots, 13 voos e jogava tudo para o Rio de Janeiro, ou se a gente usava a força da nossa malha para distribuir pessoas de Congonhas
pelo resto do país. E no final foi uma decisão difícil, mas esse foi o caminho que a gente acabou escolhendo. A gente vai fazer voos para Confins, Curitiba e Porto Alegre, que são 3 hubs nossos, são 3 cidades onde a gente é muito forte, e através desses destinos, com uma única escala, você consegue chegar a 57 destinos da Azul. Então, você, por exemplo, pode fazer Congonhas, Altamira, que talvez ninguém aqui queira fazer, mas é um mercado forte. Então, você poder sair do aeroporto doméstico, aeroporto central de São Paulo e chegar em Altamira com no máximo uma escala, é um produto realmente muito competitivo. E com certeza a gente vai trazer o Azul e também o Tudo Azul a um público que a gente não tinha acesso antes. A gente tinha um único voo semanal em Congonhas antes disso. Era um voo que a gente fazia para o Rio de Janeiro. E agora a gente vai ter esses 3 voos diários e vai haver restribuições adicionais a cada 6 meses. A gente vai batalhar bastante para conseguir mais voos nesse aeroporto. É isso aí, queria dar uma visão geral para todo mundo, como nem todo mundo conhece a Azul, mas também falar um pouco sobre o momento do Tudo Azul, os nossos planos. E passei meio rápido aí, mas estou disposto estou aberto a perguntas. Parabéns, Alex, muito bacana, democratizando a experiência de voar por todo o Brasil e gerar negócios. O Brasil ainda é um país muito concentrado em poucas cidades, e acho que a Azul vai ter um papel importante para a gente abrir esse leque. Hoje de manhã estávamos conversando um pouquinho, que muitas vezes a gente tem pessoas que estão participando do seu primeiro programa de fidelidade, e aí é um desafio de como explicar tudo isso. Você deve estar enfrentando bastante isso também. Você podia colocar um pouquinho de boas práticas para compartilhar com o pessoal, como explicar da forma mais simples, como fazer a adesão da forma mais simples, alguns causos. O pessoal gosta de causos aqui. Eu tive um causo, eu ainda não tenho a forma, ainda não tenho a resposta, mas só para ilustrar realmente esse problema. Outro dia a gente foi para Brasília. E aí eu fiz todo o esquema, fui lá na frente, peguei o microfone, agradeci todo mundo que estava voando, me apresentei, falei que estava no Tudo Azul. Aí perguntei quem que já era membro do programa, meio que, vamos dizer, 1/3 do avião levantou a mão, e aí eu falei, para os outros 2/3 aí do avião que não levantou a mão, vocês estão deixando dinheiro na mesa, quer dizer, a gente quer dar passagem de graça para vocês, tudo que vocês têm que fazer é se cadastrar no programa. E aí eu fui andando fileira por fileira, 2 pessoas nesse voo perguntaram para mim, mas eu viajo muito a negócios, e a empresa que paga a passagem para mim, mesmo assim eu posso ficar com os pontos para mim? Falei, pode, essa é a raiz desse business, cara. Esse é o modelo de negócios desse programa todo, está aí, você voa na jurídica o ano inteiro, acumula pontos e depois resgata essa passagem para um uso seu próprio. E 2 pessoas nesse voo não tinham noção, são pessoas que viajam frequentemente, e não tinham noção que é assim que funciona, não tinham noção que eles tinham direito a esse benefício. Então, a gente acredita muito que a oportunidade é enorme, porque tem muita gente voando Azul, voando muitas vezes de Azul, e que ainda não se cadastrou, porque ainda não entendeu. E essa pessoa talvez se cadastre, mas não vai ser nesse momento que ela vai dar valor para o programa. Ela vai se cadastrar, ela vai começar a pontuar, ela vai voar 5, 10 vezes, aí ela vai acumular o suficiente, ela vai resgatar a passagem, só na hora que ela voltar desse voo gratuito que ela fez, esse voo que ela vai fazer com pontos, que ela vai perceber que, nossa, realmente, agora eu entendi como que isso funciona. A gente via isso na Azul antes, a gente fez isso até com um analista de um banco, que ele veio visitar a gente explicou as vantagens da Azul, falou do Live TV, falou que não tinha assento do meio, falou do espaço azul. Ele, ok. 6 meses depois ele voou de Azul pela primeira vez. Aí ele ligou para a gente, falou, cara, é muito bom, adorei voar de Azul. Falei, a gente falou isso para você 6 meses atrás. Mas só na hora que ele voou realmente, só na hora que ele estava ali sentado na poltrona, só na hora que ele passou pela experiência, que ele realmente incorporou essa experiência Azul. E eu acredito também muito nisso, que só na hora que a pessoa resgatar essa primeira passagem, que ela vai realmente incorporar essa estrutura, essa proposta de valor do loyalty, só aí que ela vai realmente, talvez, começar a mudar
o comportamento dela, de talvez pegar um cartão co-branded, ou talvez transferir pontos do banco para o Tudo Azul, né? Ou talvez até naquela passagem ali que ela tem um poder discricionário começar a direcionar a viagem para Azul. Então é um negócio que eu acho que demora bastante e acho que o potencial ainda é muito grande, porque, que nem eu falei, tem pessoas aí que viajam todo dia e ainda não sabem nem como um programa típico funciona. Não é nem que ela não sabe como que o Tudo Azul especificamente funciona, ela não conhece como qualquer programa funciona. Perfeito. Como é que estamos de tempo, André? Então, queria agradecer ao Alex Malfitani, parabéns pelo case apresentado e uma salva de palmas. Obrigado, eu que agradeço. Nossa próxima palestra com o tema O Consumidor em Movimento, como combinar Big Data, geolocalização e o crescente uso dos dispositivos móveis para atrair e fidelizar clientes. Para essa palestra eu convido o Tomás Penido, diretor de Marketing e Comunicação do Groupon Brasil. O Tomás tem mais de 20 anos de experiência, acompanhou a evolução da internet no Brasil, começou no IG nos anos 90, como gerente de operações, foi diretor de operações e produto da Predicta, onde ajudou a evangelizar o mercado no uso de ferramentas e métricas para avaliar a eficiência das ações e estratégias de marketing de grandes marcas. Além disso, atuou como diretor de mídia da agência Clique Zobar e do grupo TV1. Vou chamá-lo para a palestra. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço. Eu queria dividir com vocês um pouquinho da visão da nossa empresa e de como a nossa empresa atua utilizando o Big Data, utilizando os dispositivos móveis para atrair e fidelizar clientes, não só para a nossa plataforma, mas também para a plataforma de terceiros, né? Então a ideia dessa palestra é realmente dividir um pouco da experiência que nós tivemos e ao final dela eu também quero abrir para perguntas, porque a intenção principal é realmente disseminar aí o conhecimento. Bom, vamos lá. Quando a nossa empresa começou, quando o Groupon começou há 6 anos atrás, a gente principalmente focava nos chamados dados demográficos, né? Quando a gente se comunicava com os clientes, a gente pensava ali sexo, idade, renda, ocupação. Muitas vezes a gente nem levava isso em consideração, porque o modelo de negócio era um modelo de compras coletivas, ou seja, você tinha que agregar um número grande de pessoas para liberar uma oferta, e esse número de pessoas podia ser de qualquer região ou de qualquer sexo, enfim, de qualquer renda, desde que tivesse interesse sobre aquela oferta, né? Com o tempo, a gente foi descobrindo que, por ser uma plataforma digital, a gente poderia acumular cada vez mais dados sobre o nosso público consumidor. E aí surgiu a quebra de paradigma com Big Data, né? Como uma empresa que nasceu digital e tinha um pensamento muito forte digital, essa quebra de paradigma do Big Data ajudou bastante a alavancar o nosso negócio. E que quebra de paradigma é essa, né? Antigamente você tinha lá uma hipótese, uma questão, você fazia um questionário, você pedia que pessoas respondessem uma determinada set de perguntas ou entrevistas ou focus groups, o que seja, acumulava esses dados, né, fazia um painel e tinha algumas respostas sobre o que aquele consumidor de fato queria, né.
Com o advento do Big Data, usando as plataformas que a gente tem hoje, a gente passou a trabalhar primeiro os dados todos os dados que a gente conseguia acumular sobre essa base, né? Entender e capturar todos os dados. Então, o caminho que essa pessoa trilha dentro da nossa plataforma, né? O que lhe interessa, as comunicações que ela se engaja mais. Tudo isso passou a ser o ponto de partida para que a gente fizesse experimentos, para que a gente fizesse o que a gente chama de A/B testing, ou testes multivariados, né? A gente foi experimentando o que poderia interessar mais aquele consumidor, foi apresentando novas coisas a ele. A partir daí a gente foi fazendo correlações e, por fim, a gente foi tendo insights. A gente foi entendendo em tempo real o que podia ser mais relevante para aquele consumidor, para entregar para ele tudo que lhe era mais valioso. E, recentemente, quando o nosso negócio caminhou para o dispositivo móvel, a gente passou a usar a geolocalização como uma ferramenta crucial para entregar aquilo que o consumidor espera. Coloquei aí o farol da barra, não sei se deu para perceber pelo meu sotaque, mas eu sou baiano, isso aqui ilumina a minha vida já há muito tempo. E hoje, no meu trabalho no marketing no Groupon, é uma ferramenta poderosíssima. Os beacons permitem que a gente entenda o consumidor no momento, em tempo real, no momento onde ele está, né, o momento que ele está passando, né. A gente cruza ali todos os dados demográficos que a gente já tem sobre ele, com a geolocalização, né, o local onde ele está, e o momento em que ele está. Então, a gente entende se essa pessoa está, num determinado momento, consumindo um produto, né, está num restaurante ou num bar, a gente sabe que a gente pode oferecer para ele alguma coisa que seja, que ele possa utilizar após aquele momento, né. Então, a gente foi entendendo que não só os dados demográficos eram importantes, mas o momento que aquela pessoa estava experimentando era até mais importante do que aquelas informações básicas que a gente sabia sobre ela. E isso pode acontecer outdoor ou indoor, né? Essas ferramentas, elas funcionam tanto externos, né, dentro de uma cidade, quanto dentro de um shopping center, por exemplo. Bom, isso aqui é mais ou menos o ecossistema que nós usamos hoje, esse ecossistema que nós chamamos, não vou entrar aqui nos específicos, mas esse trabalho de geofencing que a gente tem. Então, hoje, através de com um dispositivo móvel, as pessoas que estão conectadas à nossa plataforma através de um dispositivo móvel, nós temos setado essas zonas que a gente chama de zonas de alarme. Quando a gente entende que aquela pessoa está suscetível a consumir alguma coisa ou receber uma mensagem dentro de uma determinada área, num determinado momento da experiência dela, a gente a gente dispara determinadas condições, ou seja, quando ela entra nessa zona ou quando ela sai dessa zona, dessas geofences, né. É óbvio que a gente só faz o targeting das pessoas que são opt-in, então a gente procura não invadir a privacidade dessas pessoas ou fazer com que elas não se sintam invadidas, né. A gente está continuamente monitorando essa movimentação da pessoa para entender as mudanças do contexto no qual ela está inserida. E aí a gente faz, finalmente, a comunicação, que pode ser através de várias formas, vários tipos de mensagem, né, vários formatos de mensagem também. Bom, então eu vou entrar agora definitivamente no case Groupon. Vou dividir com vocês como isso acontece com a nossa empresa e como foi essa evolução.
Como eu falei, o Groupon nasceu lá atrás, há 6 anos, criou um modelo de negócio chamado compras coletivas, né? Que era esse modelo onde você, por volume, conseguia baixar muito os preços, né? Os donos dos estabelecimentos faziam ações conosco como uma forma de atrair uma clientela em massa para os seus estabelecimentos. Aos poucos a gente foi entendendo que isso não era uma experiência nem tão positiva para o dono do estabelecimento e nem tão positiva para o consumidor. Para o consumidor não era boa porque ele muitas vezes acumulava muitos desses Groupons e não usava todos eles, né? Muitas vezes ele não conseguia agendar um horário para usufruir do serviço que ele tinha adquirido. Para o dono do estabelecimento, muitas vezes tinha muita gente tentando ter acesso ao serviço e ele não conseguia prestar um bom atendimento, muita gente de uma vez só. Então nós caminhamos muito rapidamente para esse modelo que nós temos hoje, que é o modelo do Local E-Commerce, que nada mais é do que uma plataforma para unir o mundo digital ao mundo físico. É usar as plataformas digitais para atrair consumidores para estabelecimentos no mundo físico, para terem experiências em estabelecimentos no mundo físico. Então nós mudamos principalmente a lógica. Em vez de mandar uma mensagem, um único e-mail, para um set muito grande de pessoas, a gente desenvolveu uma plataforma onde as pessoas